Você está ouvindo o Copcast. Isso é prestação de serviço. Isso faz a diferença. Não temos a pressa da venda, nós temos o atendimento. E muitas vezes a gente vende por isso. Muitas vezes você perde por ser honesto. Mas eu não mudo esse meu jeito. E não mudo a minha entrega. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje estou com Rubens Malacrida aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Rubens. Muito obrigado. Rubens, vamos começar então do começo? Eu gostaria de te conhecer. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Eu me chamo Rubens José Malacrida. Eu sou natural de Regente Feijó, do município, e sou um pequeno empresário no ramo de tinta. E já há algum tempo nisso daí, né? Enfim, essa é a pessoa que eu sou. Vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa. Quanto tempo está no mercado? A minha empresa ela vai fazer, dia 1º de abril, 33 anos de fundação, tá? Mas no ramo de tinta eu já fiz agora, em dia 2 de janeiro, eu fiz 50 anos no ramo. Então eu estou há algum tempo já na corrida aí por esse ramo, né? E estamos trabalhando firme, continuamos e fomos crescendo e estamos aí. Com certeza. E hoje você é o sócio majoritário? Sim, tem eu e tem meus 2 filhos, o Diego e o Rafael. Eles formaram em agronomia, mas depois acabaram vindo para a loja. Foi quando eu decidi de abrir loja, né? Então eu abri uma loja em 2011 na cidade de Regente Feijó, que eu já tinha um sonho de 20 anos atrás, e isso nunca tive como fazer, né? Mas quando aconteceu isso, eu me preocupei e falei, então agora vamos fazer uma abertura e colocar um filho lá, né? Hoje ele tem residência própria e ele mora lá e tem vida própria. E depois disso abrimos a segunda em 2017 em Martinópolis e a terceira agora em 2022, a terceira quer dizer a 4ª loja, né? Aqui na Zona Norte indo para Monte Avó. Então são 4 lojas, né? E eles hoje já tocam, já definem bem o que é o ramo, né? Então não precisa muito, aprenderam muito bem. E tem um pouco de bagagem com a experiência, né? Estudaram também, mas são muito aplicados e muito dedicados. E por isso que a gente tem um pouco de sucesso também. Porque sozinho você não faz nada, você não constrói nada, né? Verdade, um negócio de família, então, né? De família. E, Rubens, me fala, quantos funcionários vocês têm hoje? A minha loja é 6, né? E eu 7, e as outras lojas estão nessa batida aí de 7, 8, né? Cada loja, né? E eu, por exemplo, tenho um funcionário que a minha loja já tem 32, ele já tem 32 anos comigo. Chegou lá varrendo, hoje ele é gerente. A outra secretária minha já tem 32 anos também. Ela é um pouquinho a coisa mais nova do que o Ademir, a Evelise, né? E aí são pessoas que eu posso sair, que a empresa anda normalmente, né? A gente conversa, tudo. São pessoas E os funcionários meus, nenhum menos de 15 anos, nem o Lucas não é. Então são todos já gente com um ano de carreira. O mais novo que tem lá tem 7 anos, menos tempo, né? Mas todos eles são assim. E as outras lojas também trocam muito pouca gente. Eles mantêm os funcionários, todos eles. Então a gente mais ou menos trabalha como tipo de família, né? Sempre dando suporte, precisa de alguma coisa, a gente tá ali para ajudar. E é assim, numa vida normal, sem atritos, né? Os atritos que existem é referente ao trabalho. A gente gosta que as coisas funcionem bem, tivemos essa educação e queremos que isso continue também na empresa, né? Sem dúvida. Para formar esses funcionários, porque tem muito funcionário que chega e eles são muito tranquilos, desacreditados em tudo, não têm noção de nada, e a gente trabalha para que eles tenham também um futuro melhor. Esse é o nosso lema, né? É um dos valores que você faz questão de passar todos os dias para sua equipe. Sempre. Isso daí a gente nunca deixou de fazer. E por isso que esse pessoal permanece com a gente. Sem dúvidas, que legal. E vamos falar do início? Vamos. Você tá há 33 anos, né? A loja vai completar a Malacrida Tintas, Isso. né? Vai completar 33 anos. Mas você começou um pouco antes no ramo? Eu comecei no dia 2 de janeiro de 76. Na verdade, eu trabalhei numa oficina. Quando eu cheguei aqui, dia 4 de fevereiro, fui trabalhar numa oficina para não ganhar nenhum cruzeiro. Trabalhar de graça. Isso não existe, né? Mas no meu tempo foi assim. Só que o cara, quando viu eu trabalhando, primeiro mês ele já me deu um salário. E aí foi
começando, e eu mal sabia que aquela profissão ela fosse me dar a condição de eu vender tinta automotiva. Olha que coisa, eu tive a experiência na prática e aí eu fui conhecer o ramo, né? Olha que coisa incrível. E nenhum dos vendedores de Prudente que eu conheço, nem do meu tempo até hoje, não teve essa felicidade de trabalhar na prática e depois você vender, porque vender tinta automotiva é muito mais difícil do que você vender a tinta de casa, né? E eu, quando fui trabalhar, no dia 2 de janeiro de 76, eu cheguei lá, não sabia nada. Não sabia fazer um cálculo de parede, né? Não sabia nada. Mas com 3, 4 meses a dedicação, eu fui pegando e a coisa foi fluindo. E eu fui gostando daquilo que eu estava fazendo, né? Então eu era muito empolgado naquilo. Passei a ter alguns pintores de carro que me procuravam para eu ajudar a fazer os orçamentos. E ali foi dando muita credibilidade, mas eu nunca deixei de ser autêntico com eles, né? Sempre fui muito responsável. E isso fez a diferença, né? Então a gente foi crescendo dentro de um ambiente que a gente foi criando, né? E é isso que as pessoas precisam de ter certeza de que eles estão alicerçados, com segurança. Então tudo aquilo que a gente faz com bom senso, você tem resposta, né? Então aconteceu tudo desse jeito. Que legal. E uma Malacrida Tintas surgiu a partir de um interesse seu para essa área, de uma experiência, né? Eu já tinha na cabeça o nome. Isso há 20 anos atrás, né? Quando eu fui para abrir a loja, eu já tinha Malacrida Tintas. Eu vou abrir uma loja com o nome de Malacrida Tintas. Isso eu já tinha. Mas eu nunca desisti desse sonho, né? Apesar de que eu não tinha condições financeiras para me envolver nisso daí. Mas as coisas foram indo e eu acreditava assim, puxa vida, tudo que eu pensei até hoje, tem dado certo, tem dado. Então eu nunca desisti do sonho, sempre fui um cara muito focado, muito empreendedor, acreditando que um dia eu chegava com muita dificuldade, trombava, mas eu ia firme, né? Eu nunca fiz loucura, eu nunca fiz coisas que eu pudesse assim, eu quebrei. Não, eu sempre trabalhei com consciência. Uma cabeça muito boa, eu sou um cara que tem uma tranquilidade muito grande para fazer as coisas, faço com certeza, com convicção e que aquilo vai dar certo. Então você tem que ter também essa bagagem, porque se você chegar a aventurar, não, eu nunca fui aventureiro, eu sempre fui um cara muito consciente no que eu fiz. E você sempre, então, pelo que você está falando, você sempre sonhou em empreender? Sempre. Sempre teve esse espírito empreendedor? Desde quando eu era jovem, eu já botava na cabeça que um dia eu tinha que ter alguma coisa minha. E eu sempre fui muito vidrado nisso e com muita vontade de trabalhar, nunca desisti. E trabalhava assim, sempre muito cedo, fazendo as coisas desde manhã cedo, de madrugada. Eu abria minha loja, eu abria, era 15 para 7 da manhã, eu já estava aberto. Nossa. Mesmo trabalhando no Palácio das Tintas, onde eu comecei, quando eu fui gerenciar a loja 2, eu abria minha loja 15 para 7, 10 para 7, eu estava lá. Sempre fui assim. Tinha cliente que chegava às 7 horas, já estava passando para pegar tinta. Então, são coisas que você vai criando, né? Eu não tinha problema de acordar cedo, nunca tive, né? E qual foi, assim, a virada de chave que te fez criar o Malacrida Tintas? Como que surgiu, assim, na prática? Olha, na verdade é o seguinte, eu fui projetando isso, fui programando isso com um período, assim, bem tranquilo, bem sólido. Eu falei, não, agora é a hora, eu vou. Quando eu falei para os meus sócios, que eu já era empregado e sócio em Marília, e eu falei que eu ia abrir minha loja e tal, não, mas nós queremos ser sócios. Eles não quiseram que eu saísse da sociedade. Eu falei, mas como? Vocês não... Aí fizeram uma proposta e eu falei, não, vocês não estão no meu programa de loja. Então eu vou fazer uma contraproposta, mas deixou aí, ficou 6 meses para isso, né? Aí eu cheguei e falei, eu faço isso, mas eu quero dessa condição. Tá feito o negócio. Então fiquei com eles até há 9 anos atrás, aí a gente realmente separou direitinho, saí também de Marília e fiquei só com as minhas lojas. Mas nesse período eu já tinha aberto a loja de regente com os meus filhos, né? Moravam comigo e eles viajavam todo dia. E ali foi expandindo e eles teve uma separação que chega numa hora que não por motivo de encrenca, não. Pelo contrário, Manuel Marília ficou e eles ficaram com a loja dele, eu fiquei com as minhas e continua todo mundo trabalhando numa boa. Numa boa, no mesmo ramo, vão se ajudando, né? E tem uma coisa, quando eu nasci com essa Malacrida Tintas, o que me deu condição de eu ficar com eles também, porque eu nasci com uma empresa grande, porque eles tinham muito nome e eu ia ter a pessoa que ia ser o meu avalista, seria o cara da Souvenir, que era meu amigo, né?
E ele falou, não, eu abono, porque para você comprar de uma souvenir, você tinha que, naquela época era assim, hoje você nem é desse jeito. E aí não precisou, a gente já nasceu comprando como se comprava eles. E hoje eu estou com essa... E ainda fazemos parte de um grupo, compra junto. Não separamos nessa separação, a empresa faz compra tudo junto. Então nós temos como é que fala? Um portfólio muito grande de compra com preços diferenciados, porque a gente tem um volume, né? E isso ajuda muito. Então nós não separamos isso, a gente continua. Qual é o diferencial do Malacrida Tintas? Olha, eu acho assim, eu tenho uma coisa que ninguém faz aqui em Prudente. Eu sempre tive uma meta de atender muito rápido e atender bem. Obviamente que você não é perfeito. Sempre você vai encontrar um contratempo. Mas o que a gente preza na empresa é atendimento, saber o que você vai falar para o teu cliente, a informação que, nossa, que carência de informação hoje. Você sai para comprar, vamos falar no meu ramo. Sai nas lojas e você vê o diferencial. Porque hoje os caras aqui, a maioria é tudo comissionado. Não é o meu caso, ainda mantenho o sistema diferente. A minha loja. A outra já muda. Já é o cara tem que vender e ganhar, né? E a gente trabalha assim. Não temos a pressa da venda. Nós temos o atendimento. E muitas vezes a gente vende por isso. Muitas vezes você perde por ser honesto. Mas eu não mudo esse meu jeito. E não mudo a minha entrega. Minha entrega ela é rápida. Aí você pergunta para uma pessoa, o que você acha que entrega rápido? Qualquer um fala assim, pizza. Fala, você está enganado. Se a pizza entregasse rápido, ela não era 50, 60 minutos para entregar. Eu entrego tinta com 10, 15, 20 minutos ou 30. Você tá brincando comigo? E eu mando 1 litro de tinta. E eu mandava em Regente quando eu não tinha loja. Eu mandava 1 litro de tinta, as pessoas não acreditam. Eu sempre fiz isso. Mana Jacinto, o cliente é meu, 1 litro de tinta eu mando lá. Aí eu falo, isso é prestação de serviço. Isso faz a diferença, tá? Mas é assim, o mercado é desse jeito. A gente tem que trabalhar desse jeito e ser honesto. Nunca enganar o cliente. Isso eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Você diria que é um valor inegociável no seu negócio? Pode fazer o que for. Um dia eu posso até quebrar. Mas com essa consciência de que eu fiz o melhor. Isso eu não vou deixar de fazer nunca. E Rubens, me fala uma coisa. Como que é o mercado de tinta automotiva aqui na região, para os lugares onde você vende? Olha, linha automotiva eu não trabalho hoje. Hoje você tem que ter uma loja exclusiva para automotiva. Hoje eu acho assim que o melhor de todos eles hoje é o Silva Tinta, que é um cara que está ligado ao Palácio. Ele é parte, né? Mas é uma loja só da linha automotiva. E ali você vai prestar um serviço diferencial, porque não é fácil. Você mexer com o povo hoje, os pintores, eles não querem mais trabalho, eles querem, quase que eles pedem para você ir lá e pintar para ele, é desse jeito. São muito tranquilos também, são muito folgados. A pintor de parede também é o mesmo caso, eles não lêem, eles não aprendem, eles não entendem. Você fala um negócio, aí eles inventam a tinta, como ele compra do outro concorrente, ele fala que a tua tinta não é boa. Gente, é um negócio impressionante. Tinta não é problema, o problema nosso hoje é mão de obra. Mão de obra. Isso daí é o maior problema que nós temos. Diria que é a maior dificuldade, então, do setor. E você não encontra em qualquer ramo que você for hoje, você vai ter dificuldade. Até para um entregador você vai ter dificuldade. Por isso que eu mantenho a minha equipe desse jeito e eu cobro muito, né? E por exemplo, um motoqueiro hoje, ele já tem um sindicato separado, eu tenho que dar cesta básica, tudo um processo violento. E custa caro, né? Porque o cara ganha X, mas você paga quase o dobro, né? O governo leva um monte de impostos, é uma judiação, mas é assim que nós vivemos, um país de imposto. Mudou muito em relação ao início, o mercado, você acha? Nossa senhora, mudou bastante. Mas eu falo que quando a gente era de início era uma maravilha, era muito gostoso trabalhar, sabe? Era um tempo diferente. Hoje não é mais assim, né? Hoje você não tem... a maioria do povo também não está... Você tem cliente que permanece com você, mas tem aqueles que duvida. Você orienta, você indica. Aconteceu um fato agora recente, no ano passado, né? A minha secretária, ela vendeu para um predinho e tal, e ela falou assim, você tem um pintor? Falou, tem uma equipe muito boa, e eu te indico, você pode pegar que eles são fantásticos. E no meio disso a gente indica um disso daí, porque não dá para indicar mais. Ela gastou o dinheiro da tinta agora, porque ficou para pegar ela em janeiro, pegou.
já gastou, já mandou embora e agora voltou a pegar o outro antigo para fazer. Vai gastar o dobro. Então você veja como é que é o negócio. É preço, não vai atrás de qualidade. Então esse é um problema sério. Tem gente que faz uma casa dentro do condomínio, aí ele já está na forca, né? Ele financiou, aí ele começa a pegar a mão de obra. Você tem uma mão de obra de 50, uma de 30, um de 20. Ele pega o de 20. No meio da obra o cara foi embora, deu prejuízo. O outro para consertar, ele nem dá o orçamento. Falei, eu não vou. Aí ele vai ter que arrumar um outro para fazer, porque não fica bom. O culpado é o pintor e não é a construção, não foi o outro que fez. São difíceis, são tudo coisa que acontece num ramo meu, no outro ramo, tudo tem esses problemas, né? Mas você tem que ter muito jogo de cintura e aprender muito para você tocar isso, você conviver com isso e ter um pouco de bom senso, porque não é fácil, senão você perde a estribeira. Teve algum momento que você já pensou em desistir, Rubens? Não, eu desistia nunca, mas tem hora que a gente fica... Bom, eu já tô com 50 anos no ramo, você imagina quanta coisa aconteceu, né? Mas a gente sempre tirou de letra. Eu falo assim, que quando acontece um negócio difícil, tem gente que, né, a gente naquela hora dá aquela... Aí depois eu falo assim, poxa, Deus está mandando isso aqui porque é para nós resolver. Então vamos resolver. Quando você se abre o coração para um negócio assim, você entrega na mão de Deus, tudo se resolve. Vai lá, dá jeito, né? Você conversa com o cliente, você tem que ter bom senso, não tem jeito. A gente, às vezes, tem cliente que até te maltrata, mas depois ele volta atrás e vê que ele errou. Outros não voltam, mas a gente sempre tem aquela postura, trabalhar sério, não fazer coisa errada, que não é o nosso lema. Nosso lema é trabalhar com honestidade, com respeito, entregar o produto, é isso que a gente quer. E nessa sua jornada empreendedora, teve algum momento decisivo, Rubens, que te marcou como líder? Olha, desde o início, eu fui assim de cabeça boa, Bárbara. Olha, eu comecei e desistir eu nunca pensei. As dificuldades tinham, né? Mas eu acreditava que eu superava tudo. Eu falava assim, puxa vida, enquanto uns já estão desistindo antes do tempo, vamos acreditar, hoje pode estar assim, mas amanhã vai estar melhor. Hoje tal coisa não deu certo, mas amanhã... E é incrível, isso acontece dia a dia. Você convive com isso. Você tem um problema hoje, um dia é ruim, mas no outro dia te dá uma alegria, você entrega na mão de Deus e as coisas vão. Você tem que ter fé, você tem que ter acreditar, você tem que ter... Eu vou mudar de ramo por quê? Será que o outro ramo é bom? Porque todo mundo olha o outro, né? Não existe. Todo ramo tem as suas dificuldades. O que manda muito é você ter bom senso e poder ter habilidade para tocar isso daí. E outra coisa, conhecer daquilo, estudar aquilo, tentar resolver. Não adianta que eu até hoje, com 50 anos de janela, eu não paro de aprender. Eu estou todo dia em busca. As coisas mudam, eu tenho que mudar junto. Tá? Eu posso não acompanhar muitas tecnologias aí da parte de computação, essas coisas mais modernas, mas a gente tira de letra, o resto não muda, você tem que fazer todo dia a mesma coisa. Ou seja, não basta ter vontade, tem que correr atrás, estudar, se esforçar. Tem, porque tem muita informação e você tem que estar ali. E é muita mudança. Todas as fábricas fazem mudança todo ano. Se você não acompanha isso, você fica para trás. Mudanças assim no ramo de tintas. Quais são as principais, assim, Rubens, ano após ano? Olha, cores, lançamento de produto, parece que não, né? Lança produto todo ano, é coisa impressionante. Aí vem um milagre. Nada, sempre faz o milagre, mas as coisas vão indo mais ou menos igual. Os problemas nunca deixaram de existir e os lançamentos também não. E esses lançamentos é o quê? Para atrair o público, né? E aqueles que estão mais na mídia. Então tem gente que acredita muito na internet, você precisa tomar cuidado, porque isso aqui é a maior mentira que tem. Veja bem, tem gente que compra as coisas no meu ramo lá, já daí a pouco ele já viu que fez loucura. Então não pode, você tem que tomar muito cuidado, porque é melhor você ter uma loja que você acredita, conversa direitinho. A gente fala assim, olha, você não precisa de comprar. Eu sempre falei isso, você não precisa comprar comigo, mas escuta o que eu vou te falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Compra de quem você quiser, mas não muda o que eu estou te dizendo, porque você vai trombar e vai te dar problema. Então a gente procura orientar, não adianta, eu sei que ele pode comprar comigo, ele pode não comprar, mas eu estou dando o melhor para que ele entenda que não é da forma que os outros oferecem. Produto, o preço é tanto, o que é que você está comprando? Você viu? Tem orçamento que fazem as lojas,
Você passa um orçamento, esse negócio de internet é muito complicado, manda hoje tudo por zap. E o cara, o que ele faz? A hora de fazer orçamento, tem 4 latas, 3 latas, 8 galão. Eles diminuem a quantidade no orçamento. Oh, você não tem noção. Então a gente já viveu tanta coisa. E aí a gente agora faz o seguinte: não, pega o teu item, não precisa de mostrar, vamos lá, vai lendo. Quando você pega, o cara fala, puxa vida, é aonde que você pega o ponto fraco. Não existe milagre. Os preços de fornecedor é tudo só. Se você está cotando isso e tem muita diferença, cuidado que tem coisa errada. Então a gente sabe disso. Então é só você conversar. Vou até confidenciar um negócio que aconteceu com a Ivelise, a minha secretária. Ela tem muita habilidade, é muito boa para isso. Chegou um senhor, ele tinha feito um orçamento numa determinada concorrente famosa aí. Aí fez o orçamento, quando terminou, olhou e falou: mas você está roubando. Falou isso na cara dela. E ela é muito séria, ela é uma pessoa muito... Ela falou assim: mas qual o motivo que o senhor acha que eu estou te roubando? O que é isso? Está dando X de diferença? Quase R$1.000. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte, o senhor não me mostra, não me fala o que o senhor cotou aí, vamos lá. Pá. 2 latas de 18. Ele ficou com a cara no chão, pediu desculpa. Você entendeu? Então esse é um problema sério, a gente já sabe que tem. O funcionário, para ganhar, ele quer vender. E depois que ele errou, ele pega o cliente e continua atendendo. Porque o cliente acaba comprando com ele se fechou o negócio, mas vai ver a quantidade está errada. Mas fazem isso constantemente. E é uma coisa aceitável isso? Não, eu não aceito. Eu não quero, não preciso de vender assim. Então a gente é muito difícil hoje, né? Você tem muitas dificuldades. Você viu como é que o ramo é complicado? É o dia inteiro esse tipo de coisa. Você tem que estar focado o tempo inteiro e não desanimar. Por isso que faz diferença esse atendimento mais próximo, né? Mais humano, né? E nunca aconteceu de eu chegar numa situação de falar assim: olha, eu quebrei. Olha, aconteceu. Não, gente. Quando você trabalha sério, a coisa flui. A coisa anda. Não tem porquê. Então, é aquilo que eu falo. Deus está vendo o que você está fazendo, né? Então, é isso aí. Eu gostaria de saber o que hoje você faz que só de diferente em relação ao início da sua carreira, que só a experiência te ensinou. Hoje eu trabalho assim mais tranquilo. A gente já tem noção de que você vai falar com o teu cliente e você consegue, com 2 palavras, você consegue mostrar para a pessoa o diferencial, sabe? Passa tanta segurança, isso foi dando... Eu nunca me preocupei, quando chegou no fim a gente fala assim: olha como é que ficou bom de trabalhar, né? E aí a gente fala para a pessoa: você fica à vontade, deixa o cara à vontade, você quer cotar, você pode cotar, a gente está aqui dando informação, o que você precisar, a gente... outra coisa que tem muito hoje no mercado, as tintas hoje são todas elas batidas na fábrica, na loja. Você vai lá, digita, ela põe o corante e você vai no batedouro e tal. E aí, aconteceu ontem, lá na represa, né? O cara queria 3 latas, o pintor. Aí o Ademir falou assim: olha, eu não vou te mandar 3 latas não, porque se a mulher resolver alguma coisa e der zebra, vai ficar as 3 latas. Ele se preocupou com ela, não com ele. Mas não deu outra. A mulher chegou lá, não gostou da cor, falou: não quero. Vamos escolher outra cor. Hoje nós vamos mandar 4 latas da cor diferente. Aí o Ademir falou assim: tá vendo, se eu tivesse mandado? E são pessoas, gente boa, gente finíssima, que a gente conhece muito. Então essas coisas a gente faz também, não deixa tinta batida, não batemos a quantidade que os pintores querem. A gente faz 1, 2, deu certo, não tem problema. E se sobra, não tem devolução. Tá entendido? Então esse é o problema. Tá cheio de gente aí que tem 4, 5 latas que sobra e o pintor não tá nem aí. Então, gente, você tem que trabalhar com seriedade, acreditar no que você faz, olhar o lado do cliente, porque quem paga a conta para mim é o cliente, entendeu? O pintor às vezes não é meu, ele é de outra loja, ele quer ganhar comissão, ele quer fazer alguma coisa, que eu não dou comissão para ninguém, eu dou atendimento, meu pintor também, que é meu, o que ele precisar eu ajudo. Você quer um carro, eu ajudo, mas dinheiro? Jamais eu dou dinheiro, mas tem loja que dá comissão. E da onde que sai a comissão?
Gente. Ótimo, é isso aí que eu queria saber. E qual é a maior responsabilidade que pesa sobre você hoje como empresário, Rubens? Olha, o que pesa muito é assim, as obrigações são muito grandes, né? Com teus funcionários, a gente paga, todo fim de mês a gente já paga salário, nós não viramos um mês, todo mundo recebe, hoje é o dia de receber todo mundo. Então isso é uma preocupação muito grande e eu mantenho isso nesses 33 anos que vai fazer, nunca mudamos, em qualquer loja minha assim. E a compra, né? Chega final de mês é uma guerra, nós estamos lá com os pedidos, fazendo pedido, e isso é tudo cansativo, porque briga daqui, briga dali, é um desconto daqui, vai ter aumento, vai virar um mês agora, com dia 1/3, com 7,6 de aumento, com toda essa crise que nós estamos vivendo. Então, isso é o que deixa a gente muito apreensivo às vezes, né? Você trabalha esse tempo inteiro com um peso em cima de você, né? Uma carga muito grande. Então, quem não tem um pouco de controle se estressa, que é uma maravilha. Isso não é bom. Você tem que ter calma nessa hora e sabendo que vai ter aumento, na hora que vier, vou fazer o quê? Aí eu vou comprar dentro daquilo que eu posso comprar. Vai repassar? Vai ser tudo do mesmo jeito que sempre está acontecendo. O cara briga daqui, briga dali, mas não muda. Isso só muda o período daquilo ali. Então, é um momento que aprendi. É um momento que acontece aquele estresse, mas aí se normaliza. Quando é no outro mês, já normalizou tudo. É desse jeito que trabalha, né? Então a gente vai ganhando essa experiência para poder viver esses momentos. E eu falo para os filhos, não adianta estressar. Vocês têm que saber que essas coisas vão sempre acontecer. E você tem que estar preparado para poder superar esses momentos aí. Sem dúvida. E você me fala assim de uma gestão muito pautada pela transparência, né? Pelo que é correto. Como você toma as decisões dentro da empresa? Você é mais intuitivo? É mais estratégico? Gosta de analisar? Como que funciona isso? Eu não sou muito de ficar com lero-lero, não. Eu sou assim muito prático para as coisas, né? Então, quando eu tomo uma decisão, eu já venho assim. Eu sou um cara que acordo 2, 3 da manhã, eu já estou acordado, só para você saber. Nossa. Então, esse horário meu é o horário que as coisas minhas acontecem. Tudo na cabeça eu já tenho, de madrugada é que é a hora que me inspira. Então me lembro de uma coisa que aconteceu, eu falo, isso vai ser assim, é incrível. Posso chegar em casa às 6, 5 da tarde, eu não penso em nada. Mas na madrugada, aquilo que eu queria aconteceu. Então sempre foi desse jeito. Na madrugada as coisas minhas são a hora que evolui o meu pensamento, as decisões que eu tomo é nesse momento. Então eu chego na loja já pronto também, entendeu? Sempre foi assim. Eu não sei porquê, mas é a minha maneira de ser. Muito prático. Muito prático. Não tenho muito tempo para ficar enrolando. Eu sou assim, 880, penso muito na hora antes de falar, mas aí eu já tomo a decisão e já fica tudo resolvido. Em que momento da sua trajetória você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se enxergar como um empresário, Rubens? Olha, eu sempre achei que eu fosse empresário desde o início que eu entrei no Palácio da Cinta. Eu nunca trabalhei pensando que eu não fosse dono daquela empresa, entendeu? É o que eu vinha falando. O diferencial é você entrar num negócio e você achar que o patrão é o cara que é rico. Pô, mas você tem que dar suporte para esse cara ficar bem, para que você passe a ter o teu salário, para que você passe a ter um valor dentro da empresa, para que você tenha a autonomia de fazer aquilo que você quer fazer. E isso tudo é você que conquista no teu trabalho. Porque eu sempre falo assim, funcionário não vem pedir aumento para o patrão. Você que tem que fazer o salário. O patrão enxerga você. Se você não tiver retorno, você acha que eu vou te aumentar o salário? Não, você tem que dar conta da tua parte. Se você merece, a gente não vai deixar você. Mas as pessoas acham que o patrão tem que estar dando aumento, entendeu? Então é desse jeito. Eu sempre achei assim, procuro trabalhar com eles numa boa, né? Não temos problema nenhum. Às vezes o funcionário precisa de uma ajuda naquele mês, eu nunca recusei. Nós nunca deixamos de atender um funcionário. Aquela história de dia 20, 40% e quinto dia útil o pagamento, isso na minha loja nunca existiu. Nunca teve. Eu dou vale do dia 5 ao dia 10, já dou vale. Hoje eles acabam de receber assim na folha, mas já tem vale. Eu dou na hora que o cara já sei que ele precisa e acabou. Dentro de um limite. Quando ele ultrapassa, ele vai chegar em mim e perguntar, eu preciso disso. A gente vai estudar e resolve o problema dele.
Em que fase você sentiu que mais cresceu como profissional? Olha, de um período que eu abri a minha empresa, passado aí uns 2, 3, 4 anos, isso já foi dando aquela, né? Aí já fui sentindo que já era muito mais fácil trabalhar, porque no começo você tem um pouco de dificuldade. E eu, veja bem, até então, trabalhando de empregado, eu não tinha a compra, não tinha o pagamento, vai vendo. Eu não sabia fazer nada disso, eu tive que aprender na marra. Mas a gente fez tudo dentro de um programa bonitinho, então hoje eu chego lá com 5 minutos, 2 minutos, eu vou lá, entro no sistema, quero saber quanto que eu devo, quanto que eu vou pagar o mês que vem, quanto que eu tenho no banco, o que está faltando. Eu faço isso toda semana, 2, 3 vezes, eu tenho um controle o tempo todo. Vou comprar, peraí, deixa eu ver se eu posso comprar agora porque eu tenho vencimento para tal época. Eu controlo, então eu vou lá e faço as coisas, e os meus meninos igual, eu falo, ó, olha o período do que vai comprar. Presta atenção, para você não ficar juntando num dia só um monte de... E a gente tem um hábito até na empresa, a gente tem uma doutrina assim, toda segunda-feira a gente paga todo o fornecedor. Vai vencer até sábado que vem. Paga tudo, tem dinheiro, paga. É um sistema, não fica todo dia aquele pagamento, sabe? Vai lá e quita, nós fazemos assim. Sempre trabalhamos desse jeito. E hoje, então, você usa a tecnologia muito ao seu favor, né? Você falou que... Ah, sim. Não, nas coisas que eu preciso, por exemplo, eu sou bom. Eu chego ali, isso daí para mim é fantástico. Mas se você falar em outras coisas, eu tenho um pouco de dificuldade. Mexo bem aqui no banco, isso aqui tudo eu me viro, né? O Sicoob tem tudo, então... Mas isso aí eu aprendi bem. Por quê? Porque eu preciso... Eu me interessei, porque muitas outras coisas não dá para mim guardar, entendeu? Uhum. Eu faço aquilo que é o prático, aquilo que eu preciso e eu trabalho tranquilo. Sem dúvida. E, Rubens, a gente falou muito sobre pessoas, né? Você lida com fornecedores, lida com os clientes, com a sua própria equipe. Eu gostaria de saber, ao longo da sua trajetória, o que você aprendeu sobre pessoas? Olha, é uma pergunta boa. Sobre pessoas é assim. As pessoas são muito desacreditadas, as pessoas são muito desanimadas, as pessoas são muito para baixo. As pessoas não têm, eu acho que não têm fé, eu acho que não acredita nelas, né? Lógico, né? Não tem, tá difícil, eu não tenho dinheiro, é depreciada, são pessoas depressivas, o povo é depressivo hoje. Você olha assim, há muito tempo a gente já vem galgando isso. E quando eu te falei que quando eu comecei, já trabalhava na loja lá em 76, tinha 5 anos mais os funcionários. Com 3, 4 meses começaram a me pedir as coisas. Aquilo me chamou a atenção, falei, mas como? Eu saía ontem da roça, eu era Zé Ninguém. Por quê? Tão difícil? Será o que aconteceu? Aí eu fui prestando atenção e isso foi virando uma bola de neve. Hoje, depois de muito, eles saíram, esses caras, que eu soube, não tiveram sucesso na vida. Então você olha assim, o povo não procura melhorar, não acredita no que faz, não foca no negócio. Então você tem que ter um objetivo. Como é que você faz? Trabalhar. Você vai ter uma família. Que jeito que você constrói uma família se você não tem o que passar para essa família? Você não tem uma experiência de vida, educar o teu filho, né? Tudo isso faz parte. E isso daí é um caminho que eu aprendi com toda a dificuldade desde novo. O jeito do meu pai e minha mãe criar era desse jeito. Você tinha que ter uma formação, uma educação, né? Você tinha que ter respeito. Que hoje não se tem essas coisas. Então isso tudo eu falo que é a base que cria a cabeça do povo. Hoje não tem. Hoje as famílias são tudo desorganizadas. Então eu sempre achei que eu era um dono da empresa que eu trabalhei, mesmo como empregado. Eu vestia a camisa, eu brigava por ela. E isso daí é uma coisa que eu acho, não é que alguém me ensinou. Eu queria ver a empresa ir bem, porque eu também estava junto. Estava no mesmo barco. Né? Hoje você faz um levantamento aí, você pergunta quem está... o que o povo fala aí que você ouve? Que tem que tirar o dinheiro de quem tem, porque né? Aí você pega o sem terra. Peraí, o sem terra invade terra. Quem que ganha dinheiro nisso? É só uns 3, 4 ali, o resto é tudo. Tem gente que está lá sofrendo. É desonestidade o tempo inteiro. Tem que parar com isso. Vamos lá, um Bolsa Família, você dá o Bolsa Família para quem? Para ganhar voto. Você não dá. E o que ele fala? Ele fala que o bom é o cara que está dando esse Bolsa Família.
Gente, nós precisamos de dar para esse povo a vara para ele pescar. Agora você dá o peixe para o cara nunca vai fazer nada. Então as pessoas parou, não tem a educação no país. Quem que investe em educação? Qual o governo que faz investimento? A maioria desses daí não faz. Então isso tudo é prejudicial, é um país de gente mal formada. Você faz estudos aí, vê uma Coreia do Sul, vê aqueles países que estavam lá embaixo e vê os países de ditador, o que aconteceu? É miséria o tempo inteiro, fome o tempo inteiro, é o que mais matou no mundo. Gente, não, o errado hoje é certo e o certo virou errado. Eu não concordo, não compactuo com isso, eu compactuo com aquilo que é família, né, educação, formação, fazer a pessoa. Isso vem do berço. E hoje não se tem berço mais. As famílias é tudo desequilibrada. E você ainda tem metas profissionais que você deseja alcançar, Rubens? Olha, eu acredito que se largar e acontecer alguma coisa, a gente vai em frente. Não tenho tempo para parar. Eu estou com 73 anos e, sei lá, enquanto Deus me der vida, eu vou lutando. Se eu tivesse parado em 2007, quando eu aposentei, e eu ia viver com um saláriozinho menor, talvez estaria morto. Porque a vida, esse contato que você tem, essa vida ativa que eu tenho, eu falo em mim, tá? Eu tô lá 4 e pouco da manhã, eu já vou para uma academia, eu faço 4 vezes por semana, eu levo a vida a sério, eu não levo a vida brincando. Então isso daí é uma coisa que carrega, a gente tem essa alegria de você chega em casa, faz o teu café, toma um banho, vai para a empresa, você tem disposição. Pega a gente aí de 60 anos, você olha, o cara tá podre, ele não faz nada, ele tá parado, né, obeso muitas vezes, só come, outro não tem saúde, começa a tomar remédio, e é o que mais os médicos querem, ou as farmácias, é que você toma remédio, que você continua fazendo isso. Pô, se eu puder tirar um remédio de mim, eu adoro, né, porque eu não gosto de remédio, então vamos nessa. Saúde. Saúde, sempre em primeiro lugar, e se manter ativo, né? Sim, sempre. Que bacana. E com isso você tem a cabeça boa, né? Sim, com certeza. Essa atividade constante que te motivou, então, mesmo aposentado... Nunca falei que ia parar. Isso foi 2007. 2007. Ó, daqui a pouco vai dar 2027. Entendeu? E eu tô aí. Eu sei que diminuiu um pouco as forças, mas eu não perdi a minha habilidade. Sai no trânsito, dirige normal, melhor do que muitos jovens, né? Tranquilo. Agora, não sei até quando, Deus é que sabe, mas a gente não pode desistir nunca, né? Trabalhar até quando der, porque trabalhar não mata ninguém. Sem dúvida. O que mata é ficar parado. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo agora, Rubens? Tudo bem. Bom, eu gostaria de saber em que momento o Sicoob Paulista entrou na sua trajetória, cruzou o seu caminho. Olha, aí foi o seguinte, um negócio gozado. Eu nem sabia que o Sicoob, quando ele nasceu em 2008, né? Exato. Aí eu tinha um amigo que estava trabalhando lá, o Elcio, que ele era do Banespa. E era lá, ele trabalhou em Regente, mas eu não tinha amizade pouca com ele, ele era mais amigo do meu irmão. E aí um belo dia ele chegou em mim e falou: Malacrida, ó, estamos lá montando, o Sicoob montou e tem uma placa lá para colocar o nome, né? E eu queria que você colocasse teu nome. Eu falei, eu nem sei o que é Sicoob. Não, é uma cooperativa, tal. E ele é um cara muito sério, muito honesto, né? Depois logo ele saiu, mas é um cara, ele que me levou para lá. Aí tá bom. Eu falei, vamos colocar o nome e tal. E aí comecei a divulgar, comecei a trabalhar, levei minhas contas para lá, tudo. Meus filhos, minhas lojas, tudo foi indo, né? Não tinha ainda loja, eu só tinha a minha na época, mas eu depois fui colocando tudo. Aí abriu até Regente Feijó, e aí eu fui fazendo o quê? Divulgando. Ela foi entrando na minha vida porque eu fui assim, quando eu tenho um negócio que eu acho que é bom, eu gosto de falar. Então eu fazia isso daí. Mas eu nunca quis ter nenhum cargo nesse negócio, tá? E aí foi, até me chamaram um dia para um cargo maior, eu falei, não quero. E aí aconteceu isso daí. Acabei virando um cliente, amigo, né? E graças a Deus nunca tive problema com o banco, nunca dei problema para o banco, né? O mais importante é você ter o pé no chão e não precisar se precisar, eu sempre tive lá o que eu quis, né? O atendimento deles para mim sempre foram muito bom.
brigo muito porque a gente tem todas as fichas lá dentro, então a gente briga para cada dia melhor. Então foi assim que ele entrou e eu continuo até hoje. Teve algum projeto, um investimento que o Cicobi tenha te ajudado? Olha, eu só fiz aquele Pronamp que não precisava fazer, mas eu logo que entrei já paguei e saí fora. O único, é difícil eu pegar, né? Mas a gente tem as condições muito boas, né? A gente tem um respeito muito grande com eles também. Então eu só tenho que falar bem do Cicobi, né? Indicar as pessoas com o maior carinho. Eu tenho quem me atende é a Bruna, né? Então quando eu tenho alguma coisa eu passo para ela, falo, Bruna, tá aí. Eu sei que ela trabalha muito, tem muito, mas ela sempre foi muito autêntica, muito positiva. E as pessoas que ela atende, que a gente manda, adora ela. Então isso é o mais importante. Ela é muito legal para isso aí. E dá uma garantia que a coisa vai, né? É isso que a gente quer. É verdade. Para você, qual a importância de um empresário contar com uma instituição financeira como o Cicobi Paulista? Olha, eu penso assim, para mim ela é uma empresa paralela à minha. Eu faço parte, eu sou dono tanto quanto na minha, então eu tenho que cuidar dela. Eu digo assim, todo empresário, se ele puder acompanhar para saber a vida né, que está vivendo no momento da cooperativa, é muito importante. Então, quando você participa desses podcasts, quando você tem a notícia de quanto que ele deu num trimestre, quanto que ele deu no ano, faz parte, e não interessa o cara, ele não tem cargo, mas ele tem que se interessar por isso. Porque se amanhã dá um BO, vai sobrar para todo mundo, então você tem que estar como uma empresa, você tem que estar seguindo ela, acompanhando todos os problemas que surgem nela, né? Então, nesse caso, eu acho que é uma maneira de ter um final feliz, a gente tem uma resposta boa, né? Dar lucros bons, que é o que interessa, trabalhar com isso daí, e eu tenho só que falar isso, falar bem da empresa o tempo inteiro. E Rubens, além de empresário, você também é delegado da cooperativa. O que te fez assumir mais essa responsabilidade? Olha, eu sempre falo para as pessoas, como delegado, eu acho que tem um pouco de nome e influência em algumas pessoas, quando a gente indica, né? Até o fim do ano passado, a Bruna me disse assim, Malacrida, você me indicou um cliente 3 anos atrás. Agora... Aí o cliente até me ligou depois, eu falei assim, não lembrava mais do danado. E ele falou assim, e aí, ó, ele agora fechou comigo. Você vê, então coisas que aconteceu atrás que ela ficou contente, e o cara é gente boa, né? E na época não sei nem por que ele acabou não entrando, mas agora ela falou para mim que ela fechou com ele e tudo bem. Então esse é um sistema que você vai passando para as pessoas, né? Vai dando credibilidade, entendeu? Aí amanhã aquele lá pode falar para outro e o banco vai crescendo com solidez, com o pé no chão. Não adianta querer achar que você é o maior hoje. Não, é um trabalho que vai criando. Uma empresa não cresce por acaso. Bem administrada, ela tem as suas dificuldades, mas ela, com solidez, ela vai vencendo todas as etapas. É assim que eu penso. Então, acompanhe isso aí. E qual legado você quer deixar como empresário e também como delegado do Cicobi? Bom, como empresário eu diria o seguinte, você quer ser empresário? Não é fácil. Você acha que ser empresário, todo mundo quer ser empresário, mas é bem diferente. Você tem que ter um certo controle financeiro para você entrar no negócio. Não entra devendo que você já vai nascer quebrado. Não existe. Eu vou pegar o dinheiro no banco para montar um negócio. Gente, peraí. Você não vai pegar o dinheiro no banco, você tem que ter. Se você fez uma reserva financeira, você pode até precisar do teu banco, mas ele tem que ter para te dar um suporte. Ele não pode estar ele te dando, porque você não vai conseguir pagar. E acreditar naquilo que você faz. Se você está ciente do que você vai montar, você conhece do ramo, você tem vontade de abrir um negócio, então estuda primeiro, conversa primeiro, procura se orientar. Eu fiz aquilo que eu já mexia. Mas muitos acham que vai em qualquer ramo, tanto é que abre e fecha. Vocês vejam aí que é um absurdo, né? As empresas, a maioria, morrem em 1 ano, 2 anos morre. Eu tô com toda essa enganação minha lá, eu já vou para 33 anos na minha empresa. Então eu acho assim,
Foi válida? Lógico, mas você tem que trabalhar com o pé no chão. Então, como empresário, eu diria, você tem que ser bom, porque cada dia você vai ter uma dificuldade. Você vai ter funcionário, você vai ter os teus problemas. Então, acredito que você vai trabalhar muito. Não fica achando que ser empresário você vai dormir e o empregado vai lá te ajudar a você dormir. Não é assim. Então, você tem que estar na frente de tudo. O empresário tem que estar na frente de tudo. Esse é o conselho que eu dou. Se você não é para fazer isso, não se meta, porque não vai dar. Você pode até me contrariar. Não dá certo. E como delegado, eu diria para que todos aqueles que faz parte do Cicobi, que procura parceiros novos, indicar pessoas amigas, pessoas sólidas, que não é problema, porque tá cheio de gente que quer, assim, quando eu falava pro pessoal na época, tinha muitos que diziam assim, escuta, será que eu consigo pegar um dinheiro lá? Peraí, você tá querendo ir lá para pegar dinheiro? Pensei que você queria abrir uma conta e tocar, porque eu nunca foi a minha meta, foi eu ir lá, porque eu preciso de dinheiro. Aí é diferente, se você vai abrir a conta, você vai lá, você vai passar por um processo, não sei se você vai conseguir pegar dinheiro. Você primeiro tem que mostrar quem é você. Como é que você vai fazer? Você vai chegar lá e falar, eu sou, o Malacrida me indicou. Naquele tempo você fazia essas indicações, hoje é diferente, mas é o mesmo processo. Então que o delegado trabalhe como se fosse a empresa dele, dando a dica, né, cuidando da diretoria, que a diretoria também a gente fica de olho neles, né? Eles são os nossos que estão lá cuidando, mas a gente tem que estar ali do lado deles, obviamente, e a gente está sempre trocando ideia, está sempre conversando. Mas isso para o quê? Para a melhora da nossa cooperativa. Isso é um jeito da gente estar ajudando, né? Então é isso que eu deixo, esse legado é isso aí. Rubens, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das novidades que envolvem a cooperativa, siga o Cicobi Paulista nas redes sociais.